estávamos tomando um café e a gente começou a entrar num assunto polêmico, porém muito bom. Qual que é o assunto? Nós vimos uma foto de não sei quem no Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid. Joguei muito FIFA lá. E aí, a gente entrou num assunto sobre um tal influenciadora, tal mulher de não sei quem lá, acho que é do Hendrick. Tem dois, né? Tem o Hendrick e tem o Rodrigo. E ambos têm uma mulher loira, que são blogueira e tal. E aí, a Mari fez um comentário um tanto polêmico. O comentário foi mais ou menos assim. Eu não lembro mais. As pessoas julgam muito a mulher, a Gabriele, sei lá, do Hendrick. Falam que ela é muito interesseira, não sei o que lá e tal. Daí, todo mundo fala, porque se ele fosse pobre, ela não iria querer ele. Na minha humilde opinião, sendo bem sincera aqui, porque muita gente só fala, mas na realidade não faz bem dessa forma, né? Se o cara fosse pobre e ela tivesse ali uma certa condição boa financeira, ela jamais iria ficar com qualquer outro cara pobre. De fato, o Hendrick não entraria no que ela gostaria. Então não quer dizer que é porque ele é rico, mas sim porque ele tá ali no padrão dela ou a mais. Nenhuma mulher, ou até homem, vai querer uma pessoa que é pobre sendo ela numa situação boa financeira. Se é uma pessoa que já não tem dinheiro, ficar com outra pessoa que não tem dinheiro, tudo bem. Mas assim, uma pessoa que já tá numa boa condição financeira ficar com uma pessoa que não tem nenhuma condição financeira é bem difícil. A não ser que realmente já conheça muita pessoa, enfim. Moço, se eu fosse pobre, você ficava comigo? A gente se conheceu com 16 anos, eu era pobre, né? Não tinha nada. Tinha uma bicicleta. Era pobreta. Agora eu sou um pobre prêmio. Então, mas aí qual é o rolê? Que eu tava por esse assunto. Porque o assunto do vídeo, ela não sabe isso, mas eu vou falar agora, né? Eu decidi falar agora, ouvindo isso, o quão importante é ter uma mulher no lado para o crescimento. O homem, em geral, na grande maioria das vezes, ele é idiota, ele é babaca. A taxa de mortalidade do homem é maior do que da mulher. O homem faz mais idiotice. Bora botar a cabeça pra fora, bora pular de um penhasco, bora, sei lá. Igual eu, quando eu era criança, eu brincava adolescente, eu brincava de invadir a casa dos outros e pular na piscina, na casa de praia. Cara, é um prato em cheio pra tomar um tiro, invadir a casa dos outros. Hoje eu vejo quanto idiota eu era. Meu Deus do céu, cara. Tipo de coisa que tu faria. Que filha da mãe, cara. Caralho, que bicho maluco. Mas não é, eu faria isso, mas eu frearia, né? Bicho maluco, velho. Louco, coitado dele. Tu não vai contar nunca. Eu tô com esse cara, velho. Mas Você que é louco? Cara de bandido. Eu quero saber o que houve. Nada. Ele tá roubando o carro, cara. Você tá com cachorro? Enfim, a taxa de mortalidade do homem é maior porque o homem é mais idiota. Qual que é o rolê? Eu só dei certo na minha vida, até um certo ponto, porque eu encontrei a Mariana. E eu demorei muito tempo pra entender isso. Eu só dei certo por conta da Mariana. Eu achei durante bastante tempo que eu era o cara, que eu era o bichão da goiaba, que venha todos ao meu reino do Cadu Oliveira. Se não for eu, não é mais ninguém. E aí eu entendi, com o passar do tempo, com a maturidade, depois de errar, depois de perder coisas, que tudo que eu tenho é por conta que Deus me proveu. E no meio do caminho, eu entendi a ordem e a hierarquia da importância das coisas. Que Deus vem em primeiro lugar e segundo lugar, ele vem a tão falada família, que hoje a Mariana ela é minha família. Ela é meu segundo maior grau de importância. Por que segundo maior grau de importância? Porque eu não consigo hoje desempenhar um bom trabalho se eu não tiver um bom propósito. Então, quando tu já tá rico, quando tu já tem dinheiro, tu continua fazendo o que tu faz, continua firme nas coisas que tu faz por conta da tua família. E geralmente quando tu começa a querer dar certo é por conta de ti e por conta da tua família, para querer entregar o melhor. Teus pais, teu irmão, tua mãe e assim por diante. E aí quando eu falo que o homem ele é idiota, existe um grande desafio na vida do homem, que esse maior desafio do homem se chama pênis. E o pênis do homem fala muitas das vezes mais alto do que todo o resto do corpo. Então, qual que é uma receita maravilhosa para uma pessoa, para um homem se perder e falir, quebrar e entrar em ruína? É deixando a emoção do homem tomar conta do corpo. Então, lá quando eu tinha 16, 17 anos, quando eu conheci a Mariana, eu brinco com ela e costumo dizer que ela me conheceu na minha melhor fase. Fase que eu tava mais curtindo, brincando, vadiando, ficando com um monte de guria. E essa era a minha melhor fase, e daí eu conheci a Mariana.
E aí quando eu conheci a Mariana, a gente começou a ficar e estamos juntos hoje há 9 anos. De lá pra cá, eu amadureci, eu tive momentos de maturidade, eu tive vários momentos de altos e baixos no relacionamento, porque afinal eu nunca tive um relacionamento. É como tu ter uma empresa, tu nunca teve. Tu tens uma probabilidade de quebrar uma empresa quando você tem a primeira empresa. Então os namoros geralmente passam por 1, 2, 3 namoros as pessoas porque erram, porque não sabem como que é namorar, como fazer um negócio dar certo, ser duradouro, longo. Então, com o passar do tempo, eu tive vários acertos, tive vários erros e estamos juntos até hoje. E o que me fez me manter hoje firme junto com a Mariana são duas coisas: entender o propósito que Deus tem com a família. Porque quando eu tinha 16 anos, eu fumei maconha pela primeira vez. Eu fumei maconha 2 vezes. Quando eu tinha 16 anos. Depois nunca mais. Mas quando eu cheguei meus pais, eu falei: pai, mãe, olha só, eu fumei maconha e tem um problema. Qual foi o problema? Daí meu pai e a mãe começaram a chorar e tal, porque eu falei pra eles o seguinte, que eu fumei maconha e eu gostei. E não tem nenhum motivo pra eu parar, porque é bom. E a lógica é essa: a droga em si, ela é bom. Se não fosse bom, não tinha onde viciado. Ela é tão boa que vicia, só que ela é uma droga. E aí, eu com a minha cabeça de adolescente, eu queria entender. É bom, eu gostei, não me fez mal, eu fiquei chapado e eu quero mais. Simples assim. Falei meu pai e minha mãe começaram a chorar. Então, e eu fui compartilhar com eles porque eu tive educação, graças a Deus. E aí eu falei isso pra eles. Eu falei que era bom, eu não iria parar. Mas como eu sei que é errado, eu quero a instrução de vocês. Daí eu comecei a ir na psicóloga e fazer luta. Fiz lutas, eu fazia 5 horas de luta por dia. Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, tudo um pouco. Aí cheguei na psicóloga e falei pra psicóloga o seguinte: olha só, eu quero usar maconha, eu quero usar outras drogas, eu quero ser o mais porra louca de todos. Daí pergunta assim: mas por quê? Ah, é simples, as pessoas estão a 100 por hora. A minha psicóloga falou assim: mas Cadu, tu já tá a 100 por hora, tu já é acelerado. Não, beleza, então eu quero chegar a 120 por hora. E aí, eu queria, ou seja, ir mais e mais e mais e mais. E aí quando eu falei que queria ir mais e mais e mais, ela me fez a seguinte pergunta: mas Cadu, e aí? Qual que é o próximo passo depois de 120 por hora? Chegar em 140? E depois chegar em 140, chegar em 160? Onde tu vai parar? E aí eu entendi o porquê que eu não poderia fazer isso. E aí eu entendi várias coisas na minha vida. Eu tive uma situação de clareza e maturidade ali que realmente não me levaria a nada, por mais que eu estivesse gostando. Ou seja, nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente gosta é bom necessariamente. Então eu tive que entender o propósito das coisas. E o propósito de Deus com a família é ter pessoas centradas. Porque vamos falar do modo mais chucro. O homem, ele facilmente se perde com mulher, bebida, droga, festa. Aliás, não só homem, todo mundo, homem e mulher. Mas isso, por mais prazeroso que seja, são os desejos carnais que o humano sente. Então, a família, ela vem para te centrar e te fazer crescer. E aí, muitas das vezes, a gente vai pensar o seguinte: pô, se eu tô namorando, agora eu tenho que gastar por 2. Agora eu tenho que pagar restaurante, alimentação, casa, água, transporte, tudo por 2. Só que as pessoas se perdem na matemática que se você estiver solteiro, você vai gastar isso e muito mais. Porque você não consegue ter foco no que mais tem que ter foco, que é o trabalho, que são as coisas para você crescer realmente e prosperar. Então quando você muda a sua mentalidade e foca a tua cabeça em distração, você acaba não construindo nada e gastando aonde não deve. Então a tua mulher, ela não vai ser um sinônimo de peso, ela é um sinônimo de equilíbrio. Como assim equilíbrio? Ah, mas tá pesado, tá não sei o que lá. Aquele peso tá mostrando que tá desequilibrado. Não que ela tá sendo desequilíbrio, mas que você tá sendo desequilíbrio. Você não tá dando conta de equilibrar as contas. Você tá dando conta de equilibrar a tua vida pessoal, profissional, pra se manter centrado e continuar crescendo. A mulher traz crescimento do lado, ela não traz prejuízo. Então, e isso é o ponto número 1. Qual que é o ponto número 2? Quando você começa a pagar tudo pra tua esposa, pra tua mulher, e depois você começa a pagar para os outros. Como assim pagar para os outros? Eu, volta e meia, eu levo meu pai pra viajar pra fora do Brasil. Dubai, Paris, Londres, Escócia e futuramente novos lugares.
Mas por que eu faço isso? Porque eu coloco ele como um peso meu, não como uma responsabilidade minha, mas como um peso meu, para eu entender quanto de dinheiro eu preciso fazer, qual que é o peso que eu tenho que carregar na hora que eu tiver um filho. Então aquilo ali me força a entender qual que é o real valor que eu tenho que fazer mensalmente, para entender o real peso e valor que eu tenho que fazer para manter a família. Então, ou seja, esse aqui foi o vídeo geral do que eu acho, que eu penso como vida, como casal, como relacionamento, como homem, como provedor, e quais regras eu tenho na minha cabeça para me manter no lugar. E uma mulher, ela pode estar se envolver com pessoas, como eu falei lá, puxando do que eu tinha dito no começo do vídeo. A mulher, não só mulher, mas como homem também, jamais vai querer uma pessoa que te bote pra baixo, ou uma pessoa que seja menos do que tu. Ela quer uma pessoa ou igual a ti, ou que te acrescente algo. Então, nunca pra baixo, porque questão ali financeira também não é só quanto que faz em dinheiro, mas sim a mentalidade da pessoa. Eu jamais hoje, por exemplo, já sou chamada de interesseira, inclusive, né? Sendo que a gente começou a namorar com 17 anos quando a gente não tinha nada, só caderno e uma mochila. Mas eu jamais hoje iria querer um cara na qual não tem uma mentalidade próspera, não tem uma mentalidade que tenha ambição, que queira trabalhar, que queira prosperar, que queira proporcionar coisas boas pra minha família. Isso quer dizer que eu sou interesseira? Não. Quer dizer que eu penso lá na frente, quer dizer que eu realmente também tenho ambição, tenho meus propósitos, tenho meus objetivos de vida. E então é por isso que a gente estava conversando sobre isso, sobre os jogadores lá, as meninas, que muitas mulheres, não digo geral, porque tem várias realmente, infelizmente, são interesseiras, mas não tem como generalizar, porque uma mulher tá com um cara rico que ela é interesseira. Não. Ela só tá alinhada nos mesmos propósitos que ele. É isso. É isso daí. Então, meus caros, esse aqui foi o vídeo hoje, foi uma participação aí da Mari sobre tudo o que eu acho sobre esse mundo aí de... Enfim, minha cabeça sobre o que eu penso um pouco da vida aí, mas que é muito importante pra você, seus negócios, sua vida pessoal, seu crescimento. E vamos embora. Se tem alguma dúvida, manda aí. Se tiver alguma pergunta, se eu achar algum tema interessante com base na pergunta, vai virar vídeo. Tamo junto.